A mídia esportiva rasga elogios ao Flamengo após a vitória contra o Bragantino de 3-0 e o Flamengo é líder isolado do Brasileirão. Nesse corte da mídia esportiva que eles trazem a estatística do Arrascaeta no Flamengo, do camisa 10 rubro-negro, nesse ano que está batendo todos os recordes dele com a camisa rubro-negra. Só falta levantar as taças. Também tem muita repercussão sobre essa vitória, muito que levanta o moral do Flamengo no Maracanã lotado. Mas antes de eu trazer esse corte da mídia esportiva, eu te peço, se inscreve aqui no Fla Forte News, para você não perder nada do Mengão. Vou deixar uma arroba marcada aqui, ESPN Brasil, é o link como crédito das imagens. É um sábado muito flamenguista, por várias razões. Uma, o Flamengo voltou a jogar melhor que o Palmeiras. Isso não vinha acontecendo desde as quartas de finais da Libertadores. O Palmeiras jogava melhor que o Flamengo tinha algumas dificuldades, mesmo conseguindo os resultados, para continuar na disputa, e nesse momento o Flamengo é um time mais inspirado que o time do Palmeiras. Segunda questão, a pontuação, obviamente, porque agora o Flamengo pode, inclusive, perder um jogo e vencer dois e ser campeão da Libertadores, ou seja, ele se aproximou do Campeonato Brasileiro, do título, o que obviamente vai botar muita pressão no Palmeiras no jogo do próximo sábado, ainda mais, porque os dois times entram muito pressionados para a final da Libertadores e a terça-feira pode, como disse o Celso, ser decisiva. E para mim a terceira questão, eu prestei bastante atenção em ambos os jogos, com muita atenção nas arquibancadas, e me chamou a atenção uma coisa: a arquibancada do Maracanã era uma arquibancada antes do gol, tá? Depois do gol obviamente fica mais fácil, mais leve, um pouco mais festiva, enquanto a arquibancada do Allianz parecia mais tensa, e isso indica que o astral flamenguista nesse momento é melhor que o do Palmeiras. É óbvio que a temporada deles se resolve principalmente no próximo sábado, com transmissões dos canais ESPN. O brasileiro pesa muito também, mas o momento parece ser flamenguista. 74 pontos tem o Flamengo neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem na sequência com 70, portanto uma vantagem de 4 pontos. Antes dessa decisão na Libertadores, na próxima terça-feira, o Flamengo vai até Minas Gerais enfrentar o Galo e o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E aí depois as duas equipes viajam para a decisão da Libertadores no próximo sábado. E aí, né, amigos, com o placar já bem encaminhado no Maracanã, o Felipe Luiz também pôde começar a poupar alguns dos seus jogadores, né? Pensando muito nessa sequência, em ter terça-feira esse jogo, e aí a gente ia ver o que o Felipe Luiz pode pensar para essa partida contra o Galo, se vai fazer um time mais misto, se já pensa também em resolver as coisas antes dessa viagem para o Peru, para a decisão de Libertadores, enfim. Mas é bem verdade que ali já no segundo tempo ele começa aos poucos mexer. Fala, Birner. Eu acho que ele tem algumas dúvidas, porque no jogo contra o Fluminense, o Luiz Araújo e o Samuel Lino, e são bons jogadores, não foram bem nos lados do campo. E hoje ele mudou os lados do campo, né? Ele, como você falou, você falou em poupar, eu fiquei pensando se ele estava poupando o Luiz Araújo, o Samuel Lino, já que ele não tem o Plata, né? E não tem o Pedro, ou seja, ele deve ir com o Bruno Henrique de centroavante na próxima semana. Se eles não estavam dosando, se essa troca foi simplesmente porque eles não jogaram tão bem semana passada e ele achou que era melhor dar oportunidade para outros jogadores. Hoje, o Carrascal, para mim, não fez um grande jogo. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha. E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo, principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar, já pensando no que ele vai ter em mãos, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. Esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira.
Eu fatalmente não escalaria. Eu acho que até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou e o Abel não. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. Né? O Bender falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mas tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9 na Libertadores, era uma possibilidade. Hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. E não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo e Palmeiras superou isso. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica, volta e meia, pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Flamengo mas vai dizer do Palmeiras. O Flamengo tem Vasco, o Flamengo tem Fluminense, o Flamengo tem nesse momento o Palmeiras, mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, até para a turma também visualizar aqui com a gente, que nós estamos discutindo, falando dessa vantagem do Flamengo e dessa possibilidade de título antecipada. Tá ali, ó, na ponta da tabela o Flamengo, portanto, com 74 pontos, o Palmeiras vem na sequência com 70. Depois, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia, Red Bull Bragantino, São Paulo e Corinthians. Botafogo garantiu hoje, pelo menos, a chamada pré-Libertadores, também já garantido. Os brasileiros, nós brasileiros. Falando desse Flamengo, a gente discutia sobre as possibilidades para terça-feira, o que o Felipe Luiz pode pensar ou não. E você falou uma coisa, professor, e aí eu fiquei pensando, né? Você falou, o Felipe Luiz ainda se dá esse luxo que o Abel não pode se dar de pensar na terça-feira e segurar. Será mesmo que o Abel vai para essa estratégia de também pensar mais na final da Libertadores, ou ele vai também ter um time minimamente alternativo, né? Porque ele não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, ele precisa olhar as condições dos seus jogadores e tomar uma decisão. É muito óbvio, e eu falo isso porque o futebol é feito para os torcedores. Eu sempre faço a seguinte alusão. Se você tivesse em campo Puskás, de Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, todos vivos no ápice da forma jogando junto, e ninguém tivesse muito interesse em ver, aquilo só valeria a diversão deles. Eles são o que são, eles foram o que foram, eles estão na história, porque hoje em dia, bilhões de pessoas se interessam pelo futebol. Então o futebol pertence ao torcedor. Tudo mais é o que faz o futebol acontecer, mas ele pertence ao torcedor. E o torcedor, está muito claro, ele está muito mais mobilizado, ele pensa muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. A gente vai pingando lá, pingando cá, falando das duas equipes também. Vamos ver personagens do Flamengo. Arrascaeta, que foi um personagem do jogo de hoje, né, prof? Você já tinha até falado um pouquinho sobre isso. 31 jogos nesse Brasileirão para ele, com 18 gols, 14 assistências, 32 participações em gol, 13 vitórias garantidas com gol ou assistência do Arrascaeta. Um gol e uma assistência no jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino. É inegável, né, o quanto o Arrascaeta é fundamental nesse jogo do Flamengo. Mas a gente tem dois Arrascaetas da temporada. O do brasileiro, que é o melhor jogador do campeonato. Do time que é líder e que abriu margem agora para ser campeão. E tem o Arrascaeta da Libertadores. É isso aí, pessoal. Para vocês verem como o Arrascaeta é importante no Flamengo, batendo todos os recordes de performance. Já é a melhor temporada dele. E agora só faltam realmente os títulos que ele conquistou em 2019 Brasileiro e Libertadores, que certamente virão. E aí vai completar, vai coroar a temporada mais vantajosa dele no Mengão. Que tem 2 gols em 10 jogos, um contra o Inter e nenhuma assistência. Mas se jogar o que está jogando, ninguém vai nem lembrar disso. Aí tem ele ainda sai com o prêmio de melhor. A campanha do Flamengo na Libertadores também foi irregular. Muito, porque o trabalho dele foi irregular, só que foi muito irregular. Afinal, também é contra um time brasileiro e esse é um cara que você olha para ele e você não duvida de nada.
desequilíbrio e tudo mais. E o momento dele, né, Vitor, você falou esse estado de graça rubro-negro, tá diretamente ligado. Passa muito por ele e já foi assim nas outras temporadas também. Basta a gente ver os jogos recentes em que o Flamengo não alcançou esse nível melhor que o do Palmeiras que você falou, muitos desses momentos ele não estava, ou não estava tão bem. Então ele hoje, ele quando abre o placar, hoje, eu fiquei pensando, primeiro eu pensei, ele faz a diferença. Depois, com todo respeito a gente que está jogando muito bem como o Jorginho, eu reformulei e pensei, ele é a diferença. Você reformulou o próprio pensamento. Ele é a diferença do Flamengo atual. O rubro-negro sente isso. Né? É um momento realmente em estado de graça. E você ir para uma decisão dessa, tão parelha, de um jogo só, contando com um jogador nesse momento, é muito importante. O Palmeiras, por exemplo, não tem nesse momento ninguém assim. Só para lembrar uma coisa, porque a gente, obviamente, a gente está falando dessa rodada, estamos esperando as entrevistas dos treinadores e tudo mais, mas as grandes finais, às vezes, têm heróis inusitados, como um Breno Lopes contra o Santos, ou se você quiser, numa Liga dos Campeões, como um Belete pelo Barcelona. É tudo muito imprevisível. O próprio Daverson, né? O fato de hoje a decisão ser jogo único também, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, até a própria decisão do que foi a Sul-Americana hoje, né? Aquele jogo que fica amarrado, aquele jogo que não flui a coisa, enfim, né? Talvez se fosse num outro formato, isso possibilitaria também um jogo diferente, talvez. Como deve ser esse Flamengo e Palmeiras também? As duas equipes a gente sabe do que elas são capazes, mas óbvio que, pelo menos ali naquele momento inicial, a gente não vai ter ninguém se lançando, ninguém, né? Será? Eu não sei, Birnês. Porque eu não imagino o Flamengo, por exemplo, abrindo mão de uma pressão alta com muita intensidade. Eu acho que eles não vão abrir mão do que é a proposta deles. E que para os treinadores, ambos não fazem isso, né? Mas eu acho que é um jogo que você entra com um pouco mais de cautela. Um pouco mais estudar ali aquela coisa de, opa, peraí. Os nervos à flor da pele. Sentir ali um pouco a situação. O que estraga muito a final, né? Pedaços de final. Mas eu acho que se alguém... Não estraga, não. Eu imagino que se alguém se lançar... Eu gosto muito da final e de volta, da história de ter também... Ainda mais da Libertadores. Da Libertadores, tá na Europa, né? Já discutimos tanto isso. Exato. Mas eu acho que se alguém se lançar, será o Flamengo. Eu ficarei surpreso se esse que se lançar for o Palmeiras. É isso aí, rubro-negro de coração, o secador passa mal e o Flamengo abre 4 pontos na tabela de liderança sobre o Palmeiras e pode sim ser campeão na próxima rodada. Se o Flamengo vencer o Galo lá na Arena MRV e o Palmeiras tropeçar contra o Grêmio na Arena do Grêmio, o Flamengo vai ser campeão na próxima rodada, na próxima terça-feira. Você acredita na vitória do Mengão e no título já na próxima rodada? Deixe sua opinião nos comentários. Também deixe o que você achou do jogo de hoje, das substituições de Felipe Luiz e muito mais, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você não perder os próximos vídeos. Saudações, rubro-negros.